totalmente preparado para nos receber, agradecendo a presença do nosso querido semeador, companheiro de caminhada, Edson Morim, que com o tema O Grande Problema Humano, e cada um de nós vai sair daqui bem mais fortalecido, entendendo que estamos numa fase de transição, passando para a regeneração. E acompanhando todas essas nuances que vivemos de saúde, de desânimo, mas procurando cada vez mais fazer brilhar nossa luz, somos importantes para Deus. É essa a nossa certeza. E cada um de nós tem essa oportunidade hoje de estar aqui neste momento, nesse ambiente totalmente preparado para nos receber, com os nossos guias felizes, porque estamos no meio de um trabalho, depois de um dia de trabalho, mas estamos aqui confiantes, tendo esperança e agradecendo por essa grande oportunidade que estamos tendo hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Pedindo a permissão para iniciarmos a nossa tarefa dessa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar aproximado, para que as palavras possam fazer mais sentido, para que a inspiração possa chegar, para que saímos daqui hoje melhores do que nós chegamos. Eu falei o tema para a Regina, o grande problema do homem, né? Na verdade, é o grande problema humano. Faz diferença. Mas eu falei humano. Falou humano. Isso é um capítulo, na verdade, de um livro, Evolução para o Terceiro Milênio, de Castro Toledo Rizinho. E ele vai fazer essa reflexão sobre o grande problema humano. A gente vai tentar desenvolver aqui, construir, refletir, para a gente levar para casa essas reflexões. Né? Eu vim agora no carro, né? Essas reflexões. Então, é tão interessante. Então, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um desabafo. Não é tão bom, né? Ser espírita. Eu acho que assim, ser espírita é a grande bênção que nós que aqui estamos juntos podemos levar dessa vida que nós aqui temos. Porque poucas oportunidades tivemos milhares de encarnações, mas poucas oportunidades de ter uma encarnação com um farol, que é esse espiritismo. Um farol que é essa codificação que nos ensina o que era que o Cristo queria dizer, qual era o sentido da sua fala, das suas palavras. E traz para a gente essa oportunidade. Aqui vocês escutam uma palestra, eu me lembro do livro Os Mensageiros, que o palestrante, o senhor Bente, estava lá fazendo uma palestra, e André Luiz vai relatar essa palestra que tinha 30 pessoas, mais ou menos, aqui tem um pouco mais, talvez, 30 pessoas naquela palestra, e que os desencarnados eram mais de 100 que tinham tido a possibilidade de entrar, separados em 2 balcões, aqui os encarnados, ali os desencarnados. Os desencarnados numa atenção tremenda, formidável naquilo que o senhor Bente estava falando. Porque eles estavam preocupados de aprender, preocupados em entender quais eram aqueles conceitos para uma nova oportunidade que eles tivessem à frente. Mais de 200
desencarnados ficaram do lado de fora da casa, que não tiveram a oportunidade de entrar. E os 30 encarnados que lá estavam refletiam sobre seus problemas no trabalho, sobre suas contas, sobre suas relações com os amigos, descansavam, dormiam. E os mentores espirituais tinham trabalho com aqueles 30, tentando fazer com que eles acordassem, com que eles despertassem. Mas eu vinha no carro refletindo sobre essa bênção que é o Espírito. Porque você entra no carro e você começa a pensar naquilo que você viu numa palestra, naquilo que você viu numa leitura. E o Espiritismo é uma doutrina de uma beleza, de uma inteligência que nos capta. Até brincando com minha esposa, eu falei, a gente defende tanto os princípios do Espiritismo que, mesmo que não seja verdade, eu estou parafraseando Pascal, né? Porque Pascal dizia que se você levar uma vida de cristão, e se tudo aquilo for mentira, mas você levou a vida de cristão fazendo bem às pessoas, ajudando, semeando, se equilibrando, mesmo que seja tudo mentira, você não perdeu nada. Mas, se você leva uma vida, diz que você não acredita em Deus e leva uma vida dissoluta, e depois, se for verdade, você perdeu muita coisa. Então, eu dizia que era muito melhor. E, parafraseando o Pascal, eu também falo com minha esposa. A gente defende tanto o Espiritismo, mas, assim, mesmo que seja mentira, que eu chegue do lado de lá e não encontre nada daquilo que eu esperava, ou daquilo que eu prego, mas o prazer de ser espírito, de interagir com essas inteligências magníficas, que trazem reflexões para nós de uma profundidade enorme, só isso já valeu a pena. Já valeu a pena. Não era o meu, mas eu vou botar aqui. Né? Já valeu a pena. Eu estava vendo uma palestra essa semana e estavam falando sobre a reencarnação. E uma mensagem do Obras Póstumas que fala sobre a reencarnação e fala o seguinte. Dizem que nós não lembramos das outras encarnações. Nós não nos lembramos das outras encarnações. E a mensagem diz, se nós não nos lembrássemos das outras encarnações, de que adianta termos vivido muitas vidas, termos tido muitas encarnações, se não nos lembramos? Claro que nós nos lembramos. E aí a mensagem diz uma coisa fantástica. Diz assim, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. E lá nós nos lembramos de todas as nossas encarnações. Mesmo que quando mergulhamos aqui na matéria, nós temos alguns períodos de inconsciência. Mas a mensagem diz, mas mesmo aqui, mergulhados nesse período de inconsciência, quando desdobramos pelo sono, temos contato com esta nossa realidade maior, que se lembra de tudo, e que sabe tudo, sabe quem é, quem foi, o que fez. Então, é uma reflexão fabulosa, muito interessante. Olha quanta coisa que eu pensei no carro ali, numa viagem de 10 minutos. Pensei também que, assim, já vou entrar no tempo, mas pensei também, pensando sobre mim, quem são as pessoas que às vezes eu me antipatizo? Eu me antipatizo, talvez, muitas vezes, com aqueles que me descobrem, com aqueles que sabem quem eu sou, com aqueles que sabem que eu não sou grande coisa. Então, esses que nos descobrem, muitas vezes, são aqueles que nós, muitas vezes, nos antipatizamos. Quem foram aqueles que mais odiaram Jesus? E essa era a minha reflexão. Quem foram aqueles que mais odiaram Jesus no tempo dele? Foram os religiosos. Justamente porque ele
os descobria. Ele os desvelava, mostrava para todos quem eles eram. Mostrava que eles nada sabiam. Mostrava que eles sabiam muito mais do que eles. Mostrava que eles tinham interesse financeiro. E isso lhes fez odiá-lo. Muitas vezes nós antipatizamos quem mostra ainda nossas falhas, quando deveríamos ser gratos. Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que os nossos adversários são os nossos grandes amigos. Porque enaltecendo que os nossos amigos ficam muitas vezes tímidos pelo amor que nutrem por nós, tímidos de falar dos nossos defeitos. Mas os nossos adversários, esses são os nossos maiores amigos, porque eles não têm nenhuma timidez, eles dizem na nossa cara tudo aquilo que são as nossas fragilidades. E com eles é que nós aprendemos. Então, são grandes amigos dos nossos adversários. Uma viagem de 10 minutos deu para pensar muito. Vamos falar do grande problema humano. O Rizzini vai dizer que o grande problema humano se apresenta nas relações entre o indivíduo e a sociedade. Se apresenta especificamente na dificuldade de controlar os impulsos egocêntricos naturais e a necessidade de desenvolver impulsos sociais essenciais à nossa vida em sociedade. Ou seja, nós precisamos desenvolver impulsos sociais, nos relacionar melhor com aqueles que são nossos pares, com aqueles com quem nós convivemos, com aqueles que desenvolvem conosco a vida, desenvolvem as tarefas de trabalho, de convivência. Nós precisamos desenvolver esses impulsos sociais em nós. Mas nós temos grande dificuldade de controlar os nossos impulsos egocêntricos, os impulsos egoístas que nós trazemos. Os impulsos egocêntricos, que só pensam, impulsos que nos fazem pensar só em nós mesmos. O ser humano, por instinto, ele é inclinado a cuidar apenas de si mesmo. E a convivência em sociedade exige um movimento contrário. Um movimento não de cuidar apenas de si, mas um movimento de altruísmo, de cooperação com o outro. O problema é sabermos equilibrar esse instinto que nos caracteriza, que faz com que olhemos apenas para nós, e esse impulso social necessário para desenvolvermos no sentido de conviver melhor, equilibrar esses dois aspectos em nós. Porque a sociedade ela permite que os homens se completem uns pelos outros, assegurando assim bem-estar, progresso. A interdependência ela é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Ninguém sabe tudo, a sociedade só funciona porque um sabe uma coisa, o outro sabe outra, e toda essa complementaridade permite que a gente possa viver bem. Por isso, nós decidimos viver em sociedade. A sociedade nada mais é do que a soma de cada um dos indivíduos que a formam. Ela refletindo ações, pensamentos e valores de todos os indivíduos que compõem a sociedade. A sociedade não é um ente externo, ela é a soma de todos nós. Alguns acreditam que a sociedade ela impede o desenvolvimento do indivíduo, mas é o contrário. A convivência social é que permite que o indivíduo possa se desenvolver, possa se descobrir, possa saber quem é e possa crescer assim. Os indivíduos, eles sim, é que têm um poder imenso de influenciar a sociedade. Sócrates, Platão, Aristóteles viveram há 2.300, 2.400 anos atrás. Até hoje, ainda influenciam, ainda exercem influência na sociedade. Agostinho viveu em 400 depois de Cristo. O pensamento dele influenciou a sociedade humana por quase 1000 anos, e até hoje influencia. E agora, renovado pelo Espiritismo, influencia todos nós. Né? A sociedade é esse espelho ampliado de cada um de nós, daquilo que cada um de nós é em essência. Muitas vezes nós criticamos a sociedade, mas ela é um espelho daquilo que nós temos em essência dentro de nós. Né? Desafios ao nosso crescimento. Einstein se referiu a essa crise
moderna, que é a relação do indivíduo e da sociedade. Se referiu a esses impulsos egocêntricos que são estimulados, porque esses impulsos de cuidar apenas de mim, de me preocupar apenas comigo, são impulsos que são estimulados em detrimento dos sociais. Levam o indivíduo a um estado de insegurança e de isolamento. E Resine vai dizer para nós que o homem necessita mudar. Só a mudança do homem fará com que a sociedade se modifique. Essa transformação interior será possível com essa transformação interior, que é o que o Espiritismo vem tentando fazer, mas é muito difícil. A transformação de cada um de nós é muito difícil. Se nós observarmos a nossa existência, e graças a Deus aqui estamos, significa que já chegamos aqui num patamar já evolutivo que nos possibilita aqui nos congregarmos. Porque se nós observarmos, durante a nossa existência, eu tenho mais de 60 anos, a minha evolução ela é pouca. Eu não mudei grande coisa, eu não mudei tanto assim. Nós não mudamos tanto numa existência apenas. Então, significa que há uma mudança, mas ela é pequena. Então, há uma necessidade de transformar, há uma necessidade de focar nessa nossa transformação. Porque a sociedade ela fortalece esses impulsos egocêntricos. A sociedade ela fortalece a competição. Ela se preocupa apenas com as atividades que são produtivas, o lucro e posição. Tanto é que a sociedade, apesar de termos estatuto do idoso, todas essas questões que cuidam dos idosos, a partir de 60 anos você já é idoso. A partir de 75 anos, você já é... Esqueci o nome, quem sabe? Hein? Sênior. E a partir dos 90, você é o quê? Você... Não, acho que é a idade... Então, você vê, e a partir de 60, apesar do Estatuto do Idoso enaltecer que várias coisas possam ser feitas em favor do idoso, nós não vemos nada disso. Nós vemos que a partir dos 60, quando ele deixa de ter uma atividade produtiva, deixa de ser alguém que contribui para o lucro, deixa de ser alguém que contribui para a família, ele passa a ser alguém escanteado, passa a ser alguém esquecido. Há uma competição desenfreada na sociedade que vão levando a um abandono dos valores morais, porque o que importa é vencer, o que importa é ganhar. E para vencer e para ganhar, muitas vezes, o egoísmo e a agressividade são as condutas naturais. Haja visto a nossa política. A nossa política, os debates, acho que nós aqui não tivemos, mas assim, os debates que se fala, que se vê de São Paulo, isso é o quê? Violência, agressividade, egoísmo, eu, e agressividade e violência. Então, é isso, o abandono de valores morais, porque para vencer, prega-se que você precisa de ser agressivo, e sendo agressivo, você foge de uma conduta natural, de uma conduta moral, muitas vezes. Então, é preciso se buscar a produção com a utilidade social, incorporando valores motivadores internos na sua satisfação. Competição e egoísmo, se nós prestarmos atenção, elas vão afetar a saúde mental e espiritual. Todos aqueles que são vencedores de competições e que são os mais egoístas, eles ficam só. Vivem só, morrem só e perdem o seu equilíbrio, porque não tem. Essa busca incessante por um reconhecimento, pelo sucesso, leva a um estado de ansiedade, depressão, uma sensação de vazio. Então, a sociedade se baseia no número de visualizações. Eu só existo se alguém me vê na mídia, na rede social, na isso. Então, se ninguém me vê, eu nada tenho para contribuir, eu sou um vazio, produz um vazio existencial. Os gregos têm uma ideia interessante de mundo,
Porque os gregos trouxeram uma filosofia para nós, trouxeram uma ideia de mundo ordenado, de cosmos. Cosmos é o mundo ordenado em contraposição ao caos, que é aquela desorganização. E essa ideia do cosmos, ela traz para os gregos e reflete para nós uma ideia, porque para os gregos, no cosmos, cada um tem o seu lugar definido para esse mundo organizado. Então, eu tenho um lugar que é o meu lugar próprio. É o meu lugar na família, é o meu lugar no meu trabalho, é o meu lugar na sociedade. Ali eu estou cumprindo o papel para que o mundo possa ser organizado. Eu tenho que estar ali, naquele que está definido como sendo o meu lugar. Se eu não estiver no meu lugar, naquilo, o mundo perde um pouco da sua organização. O mundo se torna caótico se cada um estiver fora da sua posição, do seu lugar no mundo. Cada um tem um lugar no mundo. Isso é interessante porque Chico até nos acerta conosco quando ele diz que ninguém erra de endereço. Ou seja, nós temos o nosso lugar no mundo. Nós estamos com quem precisamos. Esse é o nosso lugar no mundo. E existe um relato da Odisseia, que a Odisseia é um livro escrito em relação a Odisseus. Odisseus é Ulisses. Ulisses, ele foi o guerreiro lá em Troia. O primeiro capítulo da Odisseia fala da guerra de Troia. Ulisses foi quem teve a ideia. Até se fala de Odisseu e os seus ardis, Ulisses e os seus ardis, as suas tramas, as suas ideias. Interessante, porque foi ele quem teve a ideia daquele cavalo de Troia que foi colocado dentro da cidade. E a Odisseia é esse livro que vai relatar a viagem essa saga de Ulisses, a viagem dele de volta lá da guerra de Troia, de volta do caos, porque a guerra é o caos, é o mundo desorganizado, de volta do caos para o seu mundo organizado, para o seu cosmos, para a sua ilha de Ítaca, onde ele era o gestor da ilha de Ítaca, onde ele tinha o seu trabalho de cuidar da ilha de Ítaca, para a sua esposa, Penélope, para o seu filho Telêmaco. Então, ele voltar para esse seu cosmos, esse seu mundo organizado. E a Odisseia, então, relata essa sua viagem, e ele leva 10 anos nessa viagem, tentando retornar ao seu mundo organizado, à sua cidade, ao seu lugar no mundo. Né? Porque só junto de outros homens, segundo eles, o homem é homem. O estar no mundo é ver os homens e ser visto por eles. Ser visto por eles como alguém que pode ser conhecido, pode ter uma referência. Qual é a minha referência? A família que eu tenho, o trabalho que eu desenvolvo. Então, isso é aquilo que me dá a referência, aquilo que faz com que eu possa ser reconhecido, que eu possa existir no mundo. É isso que define o meu lugar no mundo. E ele vai, então, voltar, leva 10 anos para ele voltar. E a Odisseia é um relato onde você vai ver que aparecem seres impedindo esse retorno de Ulisses, seres que são fora do mundo real. Teascos, Cíclopes, Circe, uma deusa de porções, canto de sereias, ele é muito curioso quando passam pelos cantos de sereias, em que o canto da sereia atrai os marinheiros para que eles se lancem ao mar. Ele pede que lhe amarrem no mastro do navio, porque ele queria ouvir, mas não queria mergulhar. E, muito curioso, e ele vai encontrar na ilha de Calipso a deusa Calipso, que vai, então, se apaixonar por ele, vai prender ele dos 7 anos, dos 10 anos, ele passa 7 anos preso na ilha com a deusa Calipso, que não deixa ele embora, que lhe oferece a imortalidade. Ela, mais inteligente que uma outra deusa, a Europa, que já tinha oferecido uma imortalidade a um humano, um homem, deu a imortalidade àquele homem, mas não foi muito inteligente, e deu só a imortalidade, não deu para ele a juventude eterna. Então, ele ficou imortal, mas foi ficando velho, e a deusa Europa não queria mais nem vê-lo, mas não podia matar, porque ele agora era imortal, então ela transforma ele num animal. Mas a Calipso era mais inteligente, oferece a Ulisses a imortalidade e a juventude eterna. Mas ele recusa, porque se ele se tornasse imortal, ele deixaria Penélope, sua esposa, deixaria a ilha de Ítaca, seu trabalho, e ele deixaria de ser Ulisses.
ele perderia a referência de quem ele era, ele perderia o seu lugar no mundo. De que adianta ser imortal se eu, para ser imortal, eu vou ter que renunciar à minha vida e vou ter que renunciar ao meu lugar no mundo, no cosmos, no mundo organizado. Então, nós temos que nos preocupar também, assim como Ulisses, em buscar também qual é o nosso local no mundo. Qual é o nosso local no mundo organizado, no cosmos? Qual é o local que nos permite habitar esse presente como se esse presente fosse a eternidade? Onde a gente possa se enriquecer pela experiência, onde a gente possa alargar o nosso horizonte moral, cultural e intelectual, mesmo que morramos. Mas nós sabemos que ninguém morre. Então, nós buscamos, muitas vezes, parâmetros evolutivos. Vivemos, muitas vezes, equivocados, imaginando que a nossa vida é apenas um projeto reencarnatório, onde nos oferece situações para favorecer o nosso progresso, onde nós possamos colher aquilo que semeamos, onde estejamos inseridos no mundo de ação, reação apenas, no mundo de compromisso com aquilo que fizemos, e que isso é a base do nosso projeto evolutivo, mas não é. Nosso projeto evolutivo não se baseia apenas em pagar débitos, não se baseia apenas em reatar compromissos perdidos. Nosso projeto evolutivo é muito maior do que isso, porque esse pagar os débitos, ação e reação e compromisso, isso é o básico, mas não é isso que é a evolução do espírito imortal. A nossa evolução depende de parâmetros muito maiores, muito mais amplos. A nossa evolução depende de sabermos desenvolver a complexidade em nós. Porque a vida, ela é uma vida de complexidade. Quanto mais complexidade nós tenhamos em nosso ser espiritual, mais evoluídos nós somos. A vida, ela evolui naturalmente nessa produção de organismos cada vez mais complexos, de organismos unicelulares para multicelulares, para especializados que formam tecidos, depois que formam órgãos, depois que formam sistemas complexos. Essa adaptação de espécies é que vai refletir a evolução biológica. Mas, do ponto de vista espiritual, funciona da mesma forma, porque o espírito, quando ele criado, simples e ignorante, vai se envolver em complexidade em cada encarnação, desafios cada vez maiores, ampliando cada vez mais essa percepção de si mesmo e do universo à sua volta, se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais potência em si, cada vez incorpora mais potência em si. E muitas vezes nós, quando incorporamos potência em nós, nós vamos buscar outro aspecto evolutivo. Nós vamos buscar a integração com outro ser. Assim, no mundo biológico, os organismos se integram em funções cada vez mais complexas, em cooperação. Assim, nós também, nesses parâmetros evolutivos, nós vamos evoluir agregando esses aspectos físico, emocional, mental e espiritual, mas também nos envolvendo em cooperação com outras pessoas, integração com outras pessoas, permitindo que essa nossa complexidade aumente, ela se incremente, ela se potencialize. Eu tenho uma potência, na medida que eu me integro com outro ser, eu caso, eu passo a ter, então, uma potência maior, porque as potências elas estão integradas. As nossas potências se juntam, se elevam, e nós, na integração, nós adquirimos mais potência. Nós precisamos, às vezes, integrados, nós precisamos de criatividade. Criatividade é outro aspecto evolutivo. Então, são vários os aspectos evolutivos, a nossa consciência vai se ampliando, a ampliação da consciência vai permitindo que o espírito tome consciência cada vez maior, percebendo realidade cada vez maior e realidades muitas vezes além dessas imediatas.
percebendo a consciência universal. Nossa consciência vai se ampliando. Nossa consciência hoje é muito mais vasta do que a consciência de alguém que tenha vivido há 100 anos atrás. Nós, hoje, temos uma complexidade, nós adquirimos uma consciência muito maior em 50 anos do que alguém que tenha vivido 10 encarnações no passado. Porque hoje nós temos informações diversas, nós temos aqui o equipamento que está me ajudando a ampliar minha consciência, a ampliar essa minha complexidade. Então, são parâmetros. Só que o parâmetro mais fundamental para a nossa evolução é um que Jesus que nos ensinou, que é o amor. Porque o amor, esse já se apresenta no aspecto biológico, lá com cuidado parental, amor como fator de saúde, mas no aspecto espiritual, o amor é a mais elevada característica evolutiva. Amor é a força motriz da nossa evolução. Amor é o substrato do nosso processo evolutivo. Deus é amor. À medida que nós desenvolvemos amor em nós, nós nos identificamos com Deus, que é amor. Amor é o fator evolutivo. Mas nós usufruímos, o Rizzini vai dizer, de liberdade. E essa crescente liberdade exterior que nós usufruímos nos leva a agir sem equilíbrio. Nos leva a agir, muitas vezes, baseados apenas na moda, na opinião pública, nos impulsos compulsivos. Nos leva a ter uma falta de autonomia mental e emocional. Eu não tenho autonomia porque eu não decido por mim mesmo. É a moda que decide por mim. É a sociedade que decide por mim. Então, a gente precisa conhecer, porque muitas vezes falta-nos sentido e propósito na nossa vida, na nossa existência. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos... Conhece-te a ti mesmo, dizia o Templo de Delfos, que Sócrates incorpora esse conhece-te a ti mesmo como sendo o seu propósito de vida. O conhece a ti mesmo, na questão do espiritismo, que Santo Agostinho vai nos ensinar, nos conhecermos através de um exame de consciência, mas Sócrates vai fazer do conhece a ti mesmo seu lema de vida, ensinando seus estudantes e ensinando todos os gregos, vai ser julgado para isso. Mas o que será que significa esse conhece a ti mesmo que Sócrates ensinava? O que ele queria que as pessoas conhecessem? Muitos vão dizer que ele se referia a um processo de maêutica, que é um processo de extrair as respostas do próprio aluno. Então, o aluno fazia uma pergunta e ele começava a devolver perguntas até que o aluno respondesse a própria resposta que ele estava perguntando. Muitos vão dizer que era isso que Sócrates ensinava. Sócrates ensinava virtudes, muitos vão dizer que era isso, mas não. Sócrates ele ensinava de uma maneira bem objetiva. O conhece a ti mesmo que ele ensinava, ele queria que as pessoas conhecessem uma coisa básica e fundamental. Alguém tem ideia? Que seja o conhece a ti mesmo para Sócrates. Para Sócrates, o conhece a ti mesmo referia-se, ele vai dizer, o homem se serve do próprio corpo como de um instrumento. Isso significa que são coisas diferentes, o sujeito que é o homem e o instrumento que é o corpo. O que é o homem? Não se poderá responder que é o corpo, e sim que é aquilo que se serve do corpo. Se é aquilo que se serve do corpo, o homem, na linguagem de Sócrates, ele vai dizer, é a psique, é a alma, a inteligência, aquilo que se serve do corpo. Isso que é o homem. Para nós, na nossa linguagem, conhece a ti mesmo é conhecer quem somos. Para Sócrates, ele ensinava que eles devessem conhecer quem eles são, a psique, a alma. E nós devemos conhecer quem nós somos, na nossa linguagem, o espírito. Então, conhece a ti mesmo era muito óbvio, muito objetivo. Ele queria que as pessoas conhecessem que elas são um espírito. Sabendo que você é um espírito, muita coisa muda para você. E ele ensinava as pessoas virtudes para que o espírito pudesse se tornar melhor possível.
porque, segundo ele, a principal função da vida é cuidar do seu espírito. Então, o cuidado com o nosso espírito é aquilo que é o mais importante para nós. O Rizzini vai dizer que o ser social e seu interesse. Tudo que nós fazemos tem um impacto sobre o outro. Há um interesse do ser social e do ser espiritual que nós somos, que é o nosso aperfeiçoamento, não conquista de posições ou vantagens materiais. O interesse do ser espiritual são os princípios, viver segundo os princípios do Evangelho de Jesus. Viver numa ética, num regime de harmonia e de cooperação. Porque, numa sociedade que nós vivemos, a gente muitas vezes tem a impressão de que ninguém sabe aonde quer chegar, de que ninguém sabe para onde vai. E aí a gente vai lembrar da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra com o gato. Ela encontra com o gato e ela vê várias estradas e ela pergunta para o gato, qual estrada eu devo seguir? E o gato pergunta, eu não sei qual é a estrada certa. E o gato pergunta, onde você quer chegar? E ela diz, não sei, a lugar nenhum. E o gato responde, bom, para quem não quer chegar a lugar nenhum, não existe certo. Qualquer estrada é certa. Então, esse é o retrato da nossa sociedade. Aonde a sociedade quer chegar? Eu não sei. Aonde vocês querem chegar? Pergunte a qualquer amigo materialista. Aonde você quer chegar? Não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. E é assim que a sociedade vive. Tudo é a estrada certa. Será que eu estou indo na direção correta? É uma reflexão que nós devemos fazer. Depende aonde você quer chegar. Porque sem esse sentido existencial definido, não se pode saber o que é certo ou errado, o que é bom ou mal, honesto ou desonesto. E quando as pessoas não sabem onde querem chegar, não sabem o que é certo e o que é errado, o que é bom ou mal, como fazem as escolhas? Como as pessoas fazem as escolhas? Tem duas maneiras para essas pessoas fazerem as suas escolhas. Uma maneira, a gente já falou, é viver segundo a moda, segundo o que a sociedade prega, segundo o coletivo. Então, uma das maneiras de escolher é segundo o coletivo. E a outra maneira de escolher é segundo os seus interesses. Nenhuma dessas duas maneiras é a boa maneira de se escolher. Nós vemos até, por exemplo, essas fazendas que estavam queimando, botando fogo no país todo. Por que o fazendeiro botava fogo na fazenda? Porque ele estava agindo segundo o seu interesse. Para ele era bom queimar a fazenda, limpar o pasto para os próximos bois que chegassem. Então, ele agia segundo o seu interesse. Segundo o interesse dele, é ruim para a humanidade. E muitas vezes nós agimos segundo o coletivo. E o coletivo, sem saber onde quer chegar, também, muitas vezes, é ruim para a humanidade. Se não, ruim para nós, como espíritos imortais. Então, o ideal é que nós, ao fazermos as nossas escolhas, nós saibamos escolher segundo o ser humano que nós somos. Eu, como ser humano, participante da humanidade que é constituída pela minha família, meus filhos que vão sobreviver. Eu tenho que escolher pensando na humanidade, nos meus filhos, na sobrevivência do planeta. Então, como humanidade. Mas melhor ainda se nós soubermos escolher como espírito imortal. Como espírito imortal, será que é bom boa essa escolha que eu vou fazer aqui agora? Pode ser boa para mim, pode ser boa para os outros, mas como espírito imortal, não é boa para nós. Tinha um sábio na antiguidade, Píndaro, falo sempre nele. Ele diz: "Ser quem és, sabendo". E essa frase é muito interessante. Seja quem você é, mas sabendo isso que você está sendo, se é bom, se é ruim. Ser quem és, sabendo. Porque para alguns o sentido da vida é uma vida sem sentido, mas não para nós. Seja quem você é, sabendo. Interrogarmos-nos a respeito de quem somos, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que é bom para o nosso desenvolvimento.
Saber aquilo que gostamos de fazer, o que temos capacidade e habilidade de fazer, daquilo que poderíamos fazer, porque cada um descobre o sentido de sua vida, o sentido e o propósito de sua vida. Eles estão relacionados. O sentido de sua vida é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem habilidade para fazer, aquilo que você poderia fazer sem medir o tempo, aquilo que te dá prazer de fazer. Isso é aquilo que é o sentido da sua vida para você. E o propósito da sua vida é você pegar isso que é o sentido da sua vida e transformar em algo que você possa dividir com as pessoas, transformar em algo que você possa compartilhar com a sociedade, com o outro. Então, o sentido é aquilo que te dá prazer, mas nem sempre aquilo que... Em primeiro lugar, nem sempre nós despertamos para qual é o sentido da nossa vida, o que me dá prazer? Não sei, nada me dá prazer. Então, nem sempre nós despertamos para qual é o sentido da minha vida, para qual é aquela coisa que me dá prazer de executar, qual é aquela coisa que eu poderia fazer sem medir o tempo. Então, nem sempre nós despertamos. Mas, muitas vezes, nós despertamos para esse sentido da nossa vida, mas vem a sociedade e nos sufoca. Eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Ficar pintando. Aí vem o pai falando, pintar não, isso não dá dinheiro. Esqueça, vai pintar não. Vai fazer uma faculdade, vai fazer isso, não vai pintar não. Então, vem a sociedade e sufoca. Então, muitas vezes, quando nós desenvolvemos uma iniciativa, uma ação que agrega valor, o nosso sentido, de uma certa maneira, ele agrega valor ao mundo, algo que nos dá prazer, mas também ele agrega valor ao mundo. Mas nós temos também, eu gosto de pintar, vou ficar pintando, agrega valor ao mundo, deixa o mundo mais bonito. Mas não ganho dinheiro, a necessidade de sobrevivência. Isso não é lucrativo. Muitas vezes, aquelas coisas que nos dão sentido à nossa vida, aquelas coisas que fazem o mundo melhor, mais bonito, aquelas coisas que nos dão esse prazer, esse sentido, não são valorizadas pelo mundo, não são reconhecidas pelo mundo. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar naquilo que nos dá sentido e mediar os dois. Eu vou trabalhar de manhã e pintar de noite. Vou fazer isso, vou tentar dividir essas pessoas que buscam o seu sentido, muitas vezes têm essa dificuldade. Então, vou contar uma historinha para a gente chegar aqui para o final, de um discípulo egocêntrico, que a gente está falando do problema humano, que é o problema do egocentrismo, do ser egocêntrico. Está muito cedo? Se é muito cedo, eu enrolo mais. Não, tá bom. Tá bom. Eu vou contar outro passeio de carro que eu dei. Então, um jovem discípulo foi até um famoso mestre Zen pedindo para ser guiado na sua jornada espiritual. No início, o discípulo estava lá entusiasmado naquela jornada espiritual, escutando e absorvendo todos os ensinamentos do mestre. No entanto, com o passar do tempo, ele começa a perceber que não estava recebendo recompensas tangíveis ao seu esforço. Estava se esforçando muito, mas estava aprendendo pouco. Não estava recebendo poder, reconhecimento, status espiritual ali naquela ordem daquele mestre. Ele esperava alcançar rapidamente, ele queria já logo ser diretor daquele centro, mas não estava conseguindo. Então, o discípulo passa a reclamar que o mestre não lhe oferecia o devido reconhecimento, que não lhe dava os ensinamentos avançados que fariam ele crescer rapidamente. Ele sentia que ele merecia muito mais do que o que ele estava recebendo, era a reclamação dele. O mestre, pacientemente, continua a ensinar ele, mas percebeu o desequilíbrio nele. Então, um dia, levou o discípulo para um rio e pediu que ele enchesse uma jarra de água para ele. Quando o discípulo trouxe a jarra cheia, o mestre apenas olhou e falou: eu queria mais água. Mas o discípulo vai dizer: mas eu teria que derramar essa água para que eu pudesse dar mais. Aí o discípulo... Não, o mestre é que diz para o discípulo: eu queria mais água, mas você precisava derramar essa água para que pudesse ter mais.
E aí o discípulo, sem entender o ensinamento, insistiu que a jarra já estava cheia, que ele tinha feito o que foi pedido. E o mestre, mas eu quero mais água. Mas a jarra já está cheia, eu fiz o que foi pedido. O mestre, então, explicou: assim é o seu coração. Você está cheio de si mesmo, de desejos, de expectativas, de vontade de receber. Mas até que você esvazie a sua jarra e comece a dar, não haverá espaço para receber mais ensinamentos verdadeiros ou sabedoria. Só quando você der o que já possui é que poderá realmente crescer. O discípulo compreendeu que a sua atitude de apenas esperar e querer mais, sem oferecer nada em troca, estava impedindo o seu próprio progresso. A partir de então, ele começa a se dedicar ao caminho, entendendo que a sabedoria é sempre uma troca, não uma aquisição unilateral. Ou seja, a nossa própria sociedade é sempre a troca necessária para que a gente possa crescer. A gente nunca pode colher de ninguém, receber pensando que assim nós estamos crescendo. Nós só crescemos na interação, na troca, na divisão. Para a gente fechar, Jesus não para. Mas para a gente fechar, eu vou dizer essa poesia de Chaplin, que vocês já estão cansados, já ouviram 10 vezes. Hoje, levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher a vida, o tipo de vida que eu vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado a administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre a minha saúde ou posso dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus por ter o meu lar. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. Aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Que a gente amanhã possa levantar com essa ideia na nossa mente de que vamos agradecer tudo aquilo que temos, pelo novo dia que Jesus nos oferece, que Deus nos oferece, e que tudo depende de nós. Sejamos gratos pela oportunidade de aqui estarmos, cada um possa voltar melhores, que aqui chegou. Uma boa noite a todos. Jesus abençoe. Só gratidão é o nosso nome. Pois cada um de nós, com essas reflexões, acordaremos realmente bem mais sensíveis ao sentido da vida, que é amar, perdoar. Nesse grande aprendizado, nessa escola da vida, aprendemos todos os dias. Somos importantes para Deus. Podemos fazer diferente, somos possibilidade. E Ele está sempre nos intuindo, também através dos nossos amigos espirituais, guias queridos. Precisamos fazer nossa parte. É chegado o momento, uma nova era para a humanidade, para que a humanidade seja mais sensível, mais amorosa, mais fraterna. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, tudo isso nós escutamos. Mas realmente estamos fazendo?
realmente estamos fazendo as mudanças necessárias para sermos mais sinceros, transparentes, conscientes do nosso papel aqui. Também de ser transformador divino. Também de ajudar a obra excelsa. Gratidão, Pai. Sabemos que é dando que recebemos. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. A eternidade está aí. Todo dia estamos aprendendo a termos essa fé raciocinada, que é o principal. Pedimos aos médiuns para te posicionar no salão, para aplicação de passe, e vamos receber essas energias que caem em forma de pétalas reluzentes. Irradiando todos os nossos centros de força, nos dando a força necessária. E esse equilíbrio do nosso centro de força correlatos com os outros do corpo. Que maravilha acreditarmos nisso. Que maravilha estarmos recebendo todas essas energias. E que maravilha estarmos nessa doutrina, como disse o nosso querido Edson. Vamos ter gratidão. Vamos acreditar em dias melhores e vamos fazer nossa parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de tudo. Possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia, pedindo neste momento a permissão para encerrarmos essa noite com essa chave de ouro. Agradecendo também a nós mesmos por estarmos tendo essa conscientização. Graças a Deus.